Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite para todo mundo. Vocês conseguem me ouvir? Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Café Consciência, a primeira de 2022. A partir de agora, a gente vai começar a fazer nossas transmissões aqui pelo YouTube mesmo. Antes, a gente postava nossas gravações no YouTube. A gente fazia o café pelo Conferência Web. Agora, a gente vai streamar direto pelo YouTube mesmo. E por causa disso, a gente vai ter algumas pequenas mudanças na dinâmica do café, em comparação ao que a gente tinha antes. Uma dessas mudanças é em relação à certificação. Antes a gente conseguia falar com vocês direto pela plataforma, então vocês nos mandavam os dados pelo próprio Conferência Web, em chat privado. Mas aqui a gente não consegue fazer isso, então a gente vai mandar um formulário para vocês, aqui pelos comentários. A gente vai mandar esse formulário do meio para o fim da palestra, e aí vocês só precisam preencher com alguns dados básicos, que são o nome completo, CPF e e-mail, e se forem alunos da FURG, podem colocar o número de matrícula também. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Denner, eu faço parte da comissão organizadora do Café Consciência. Toda a equipe do Café já foi apresentada nas nossas redes sociais, então, caso vocês queiram nos conhecer, queiram seguir as redes, vocês podem ir ali, já está tudo aqui na descrição do vídeo, a gente tem Instagram e também tem Facebook. Bom, o tema do nosso café de hoje é fósseis de tubarões da costa do Rio Grande do Sul. E a nossa convidada é a Sharon Medeiros, que é oceanóloga, formada aqui pela FURG. Atualmente ela é mestranda do programa de pós-graduação em Oceanologia, que também da FURG. Ela tem experiência em ilustração científica com nanquim e grafite, ela tem experiência de campo em cruzeiros oceanográficos, e ela atua principalmente com fósseis de elasmobrânquios do Quaternário. Ela foi bolsista do CNPq durante a iniciação científica e atualmente é bolsista da CAPES. Então, Sharon, muito obrigado. Desde já eu agradeço o teu aceite em estar aqui com a gente hoje e eu te passo a palavra. Certo, olá, gente. Boa tarde ou boa noite, eu não sei em que local vocês estão. Eu vou me apresentar brevemente, eu sou a Sharon, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os fósseis de tubarão que nós encontramos aqui na costa do Rio Grande do Sul. O Denner já me apresentou, mas eu vou me apresentar de uma maneira mais informal, né? Eu sou a Sharon, eu sou oceanóloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande desde 2019. Atualmente eu faço parte do programa de pós-graduação em Oceanologia aqui da FURG e sou mestranda, né? E eu sou natural de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, tenho 26 anos e trabalho com fósseis de tubarão, acho que desde 2015, mais ou menos, que foi quando eu entrei para o Laboratório de Geologia e Paleontologia da FURG, sob orientação da professora doutora Paula Dentzin Dias, e eu fiz todo o meu trabalho de graduação lá com ela, e estou dando continuidade agora no mestrado também sob orientação dela. E eu posso dizer que eu sou uma pequena amante dos tubarões, tanto dos fósseis quanto dos atuais, e espero que vocês vejam um pouquinho do meu amor na apresentação. Mas para começar, eu queria apresentar para vocês quem são os tubarões, né? Os tubarões, eles são peixes mandibulados cartilaginosos que pertencem à classe dos condrictos. Ali no cladograma vocês vão ver que está um quadrinho azulzinho na volta do nome Chondrictes e dos tubarões lá em cima, que são os elasmobranques. A classe Chondrictes, ela é subdividida em duas subclasses. A elasmobranque, que é onde estão incluídos os tubarões e as raias, e a subclasse Holocefale, que são as quimeras, que é um grupo de organismos mais primitivos e basais da classe Chondrictes, né? Os tubarões, eles possuem um aparelho mandibular bem diferenciado, com grandes mandíbulas superiores e inferiores, que é conectado ao arco branquial desses animais. Eles também têm aquele formato do corpo fusiforme, né, que é o formatinho de torpedo, mas também tem alguns organismos do grupo, como o tubarão-cação, o tubarão-anjo, que ele tem o corpo achatado dorso ventralmente. Então, eles lembram a forma de uma raia, mas não é uma raia, né? E os tubarões, eles também possuem pequenas escamas placoides, que são escamas que lembram pequenos dentes. São escamas bem mineralizadas que constituem o corpo desses animais, e elas têm uma disposição em direção da cabeça à cauda. Então, quando tu passa a mão na cabeça do tubarão, a mão na cabeça do tubarão e vai em direção à cauda, a mão desliza com facilidade. Mas quando tu faz esse movimento ao contrário, da cauda para a cabeça, a mão trava, é como se fosse uma lixa, justamente por causa dessa disposição das escamas placoides, né? Isso tem uma explicação. As camas ficam dispostas assim
para diminuir o atrito da água no corpo desses animais e aumentar a velocidade de natação. Por isso eles têm uma natação tão eficiente e veloz, né? São grandes predadores, né? E a classe dos condrictes, né, a classe onde os tubarões estão inseridas, ela surgiu lá no Devoniano. E ela teve, há 400 milhões de anos atrás, né? E ela teve duas grandes irradiações. A primeira, dando origem aos holocefálios, e a segunda, dando origem aos primeiros tubarões mais basais, lá em torno de 245 milhões de anos atrás, no Paleozoico, né? E foi só a partir da segunda irradiação que surgiram esses tubarões mais basais, e apenas os tubarões modernos, né, aqueles que a gente conhece hoje em dia, eles foram ter surgimento lá no Triássico e uma diversificação para todas as formas modernas lá pelo Cretáceo. E esses animais são viventes na nossa costa na nossa costa não, nos nossos mares até os dias atuais, né? E eles são bem diferentes morfologicamente dos tubarões mais primitivos que surgiram no passado. Vocês podem ver nessas duas imagenzinhas aqui que temos dois exemplos de tubarões mais antigos. As morfologias deles eram bem diferentes dos nossos tubarões que conhecemos hoje em dia, né? E por serem animais que são constituídos de tecido cartilaginoso, é bem complexo de relacionar as relações taxonômicas desses animais mais primitivos, mais basais, né, com os tubarões mais modernos. Mas é possível, sim, encontrar fósseis desses animais em diversos locais do mundo, tanto na parte continental quanto na parte oceânica, e encontramos fósseis dos tubarões modernos, principalmente nas regiões costeiras. Então, a gente encontra fósseis de tubarão na linha de praia atual, e esses fósseis são provenientes de depósitos marinhos que estão submersos, né? Esses depósitos marinhos, eles acabam sendo erodidos pela ação da hidrodinâmica do ambiente, pelas ondas, pelas correntes, né? E depois que esses depósitos são retrabalhados, são erodidos, eles acabam sendo esse material acaba sendo retrabalhado para a linha de praia atual, onde a gente encontra esses fósseis associados a cascalhos biodetríticos, que são os fragmentos de concha. E a dinâmica de coleta de fósseis é uma dinâmica bem conhecida e fundamentada entre os pesquisadores da área, né? Tanto é que eles denominam como beachcombing for fossil, que seria algo na tradução livre como coleta de fósseis na praia. Mas, assim, é legal de ressaltar que, como a gente encontra fósseis na praia, no Brasil, a prática de coleta desses fósseis deve ser feita apenas por pesquisadores e cientistas da área, né? Então, quando alguém encontra um fóssil na praia, uma pessoa comum, física, né, que não faz parte de uma instituição de ensino, o ideal é, você encontrou esse fóssil, leva para uma instituição de ensino, uma universidade ou um museu da sua região, porque os fósseis são patrimônios da União. Então, a gente deve levar eles para o local de estudo, onde muitas vezes um fóssil que a gente encontra, ele pode ser a chave para várias respostas da nossa história evolutiva, né? Então, se você encontra um fóssil, fica a dica aí, leve para um museu ou para uma universidade de ensino para que eles possam ser estudados, né? Mas voltando, em diversas praias ao redor do mundo, a gente encontra esses fósseis. Nas praias dos Estados Unidos, é muito famoso e muito comum os fósseis que se encontram lá nas praias de Portugal, Marrocos, Arquipélago de Açores, Austrália, Uruguai e outros locais, como aqui no Brasil. No Brasil, a gente encontra os fósseis de tubarão, principalmente aqui na planície costeira do Rio Grande do Sul. A planície costeira do Rio Grande do Sul é uma formação que foi formada durante o Quaternário por eventos transgressivos e regressivos do nível do mar devido a eventos glaciostáticos que ocorreram nos últimos 400 mil anos atrás, durante o Quaternário, né? E ao longo de toda a PCRS, aqui a planície costeira, a gente encontra fósseis de tubarão. A gente encontra mais comumente na porção mais sul, na porção mais extrema. Mas na porção norte, no litoral norte, a gente também encontra, mas não com a mesma frequência que a gente encontra aqui na porção sul. E esses fósseis estão presentes em depósitos fossilíferos submersos, eles também são erodidos e retrabalhados para a linha de praia atual, onde a gente encontra associado a cascalhos biodetríticos. E
Comumente são encontrados fósseis de tubarão, mas não só fósseis de tubarão, são encontrados outros tipos de fósseis, tanto de animais terrestres, como marinhos, também vertebrados e invertebrados. A gente encontra fósseis de preguiça gigante, tatu gigante, ofeomorfa, que são tocas de corrupto, só que fossilizada. Então, a gente acaba encontrando uma gama de fósseis aqui no nosso litoral. Aqui é um pouquinho como a gente faz a coleta, a gente sempre vai com uma câmera de 4x4, porque precisa ter tração, né? Vai que pode ocorrer de atolar o carro. E a gente encontra essas aflorações de cascalho e literalmente agacha e procura, né? É uma dinâmica bem lenta. Às vezes a gente assa a mão, a gente assa os joelhos. E todas essas pontilhadinho mais escuro, mais branquinhos, são os fragmentos de concha. E é assim que a gente encontra aqui na foto de baixo, a gente vê um dentinho de tubarão com ao redor de um monte de conchinha. É assim que a gente encontra esses materiais. Então, às vezes acaba sendo uma dinâmica bem difícil de coletar, bem difícil de enxergar esses materiais no meio dessas conchas. Aqui, por exemplo, eu tenho vários dentes de tubarão. E um desses daí não é um dente de tubarão, é uma concha. Qual delas vocês acham que é? Vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem, porque os dentes, eles possuem a característica bem pré-definida, mas as conchas, quando elas fragmentam, elas acabam adquirindo outro formato. Essa daqui é a concha. Se vocês perceberem, ela tem praticamente o mesmo formato dos dentes. A parte de baixo mais bifurcada, a parte de cima mais pontuda e acentuada. Então, isso acaba sendo não um problema, mas acaba dificultando nosso processo de coleta durante o campo, né? Então, é uma prática bem demorada, bem lenta, que tem que ter paciência e principalmente o olho treinado. A gente tem que treinar o olho bastante para conseguir ver e identificar. Às vezes o dente é minúsculo, são materiais minúsculos, mas não são só dentes que nós encontramos aqui na planície costeira. Os tubarões, por terem o corpo completamente constituído de tecido cartilaginoso, eles formam poucos registros fossilíferos, e esses registros são denominados ictioduroelites, que seriam as partes duras do corpo desses animais, como os dentes, os centros vertebrais, as cartilagens, os espinhos e as escamas. Como eu não sei se vocês estão vendo o mouse, eu estou tentando indicar com o mouse, mas eu acho que vocês não estão vendo, né? Mas aqui na imagem, na parte de cima, são os dentes, essas coisinhas redondinhas na imagem são os centros vertebrais, e embaixo temos escamas, espinhos e as cartilagens rostrais. De maneira geral, os dentes eles são o registro fossilífero do quaternário mais abundante para esses animais, né? Isso se dá por dois motivos. O primeiro é porque o dente ele é constituído por duas estruturas: a coroa, ou também chamada de cúspide, e a raiz, como comumente nós chamamos. E essas duas estruturas elas possuem dois tecidos mineralizados, enemoloide e osteodentina, que torna o dente bem mais resistente aos processos tafonômicos. Então, facilita na fossilização desse material. E a raiz geralmente é a última parte a se calcificar e mineralizar. Então, quando a gente encontra um dente na praia e ele tem a raiz perfeitinha e completa, isso significa que ele é um dente maduro. E o outro motivo pelo qual a gente encontra bastante registro fossilífero em forma de dente é a poliofilodontia, que os tubarões possuem. É uma característica dentária do grupo. Os tubarões eles trocam a sua dentição várias vezes ao longo da vida. É diferente do ser humano, que troca a dentição duas vezes. O ser humano nasce, tem a primeira dentição de leite, troca esses dentes pela permanente. Se ele perder a permanente, não vai nascer outro. A não ser que vá no dentista botar um dente falso, né? Mas não vai ter outro dente ali para nascer. Os tubarões não, eles vão trocando consequentemente ao longo da vida. Então, esse dente, ele vai ali na imagenzinha, tá indicado. No A é quando o dente está eclodindo da cartilagem mandibular, e conforme ele vai mineralizando e se formando, ganhando melhor a sua estrutura, ele vai mudando a posição na boca até chegar na posição D, que é a posição funcional, no qual ele vai usar para alimentação, predação, atividade sexual e outros. Esse dente ele fica um período e depois cai e é substituído pelo que está na porção anterior e assim sucessivamente ao longo de toda a sua vida.
tem estudos que mostram que os tubarões podem perder mais de 20 mil dentes ao longo da sua vida. Então, é bastante dente que eles podem perder. E, geralmente, os dentes são encontrados de forma isolada. Então, é bem difícil de estabelecer as relações taxonômicas dos grupos. Então, são bastantes dentes que nós encontramos. Para identificar esses dentes que a gente encontra de forma isolada, a gente utiliza arcadas atuais de tubarões viventes atuais, né? E essas arcadas, elas facilitam a visualização de caracteres morfológicos e diagnósticos desses dentes. Aqui nós temos 2 dentes, um fóssil e um atual, ambos da mesma espécie, o Carcharodon carcarias, que é o cação mangona, bem comum. Ele é um tubarão que ocorre até hoje aqui na nossa costa. Se vocês perceberem, ambos os dentes possuem as mesmas características, a mesma raiz bifurcada, bem acentuada, uma cúspide bem comprida, afiada, sabe? Bem longa. É característica deles. O Taurus também ele possui 2 cúspides pequenininhas do lado da cúspide principal. Mas aqui não dá para ver porque eu acho que caiu do dente na hora de remover da mandíbula. Mas é a partir dessas características morfológicas que a gente consegue identificar de quem era esse dente, qual animal esse dente pertencia. E até o momento foram identificados 3 espécies dos dentes que nós temos aqui no Laboratório de Geologia e Paleontologia, os dentes fósseis, né? E 4 ordens. Aqui tem a lista das espécies identificadas. A ordem laminiforme é a ordem com poucos indivíduos, poucas espécies identificadas, mas é a ordem mais abundante. A gente tem mais de 2.000 dentes só para essa ordem, enquanto a ordem Carcharriniformes é a ordem que a gente tem mais diversidade de espécies, acho que é isso, mas a gente tem poucos dentes para cada espécie. A ordem Exiniformes embaixo e Scantiniformes, a gente tem pouquíssimos exemplares, a gente considera ordens raras de se encontrar aqui na costa. Vou mostrar para vocês um pouquinho dos dentes que nós temos aqui da coleção. Na imagem A, seriam os dentes de tubarão mangona, o B de tubarão branco. Eu não lembro o nome popular de todos, então eu vou acabar falando um pouco de nome científico. Peço perdão para vocês, porque acaba que eu esqueço os nomes populares. Aqui na C, a gente tem Disurus oxyrhynchus, que é um tubarão muito utilizado na pescaria hoje em dia, é muito pescado, né? Temos também o D, que é Carcharrhinus sp, que são dentes que a gente sabe que é do gênero Carcharrhinus, mas a gente não sabe de que animal é, porque é um gênero que possui os dentes muito semelhantes entre si. Então, por causa da erosão e do transporte que eles sofrem, eles acabam perdendo algumas características que ajudariam a separar de que espécie seria, né? O E aqui tem... O E está separado em 2 porque são dentes superiores e inferiores do Carcharrhinoleucas. O F é Carcharrhinus longimanus só superiores. O G é o Galeocerto cuvier, que é o famoso tubarão-touro, né? Não, tubarão-tigre, que é aquele tubarão que é conhecido por conseguir comer tartarugas. A dentição dele é especializada em quebrar carapaças duras. Também temos o Negaprion brevirostris, que é o tubarão-limão, o Rhizoprionodon, o Notorhynchus que é aquele cação-bruxa, que vive mais em locais profundos e tem os olhos bem grandes, bem bonito ele é. Também temos o Galeorhinus galeus, também temos Esfirna sp. Aqui na costa do Rio Grande do Sul ocorre 2 espécies de esfirna, então a gente não conseguiu identificar de qual delas seria, porque os dentes de ambos são 100% semelhantes. O esfirna é o famoso tubarão-martelo, aquele que a gente sempre vê, às vezes dando no jornal, que apareceu um tubarão-martelo na Praia do Cassino. Então, esses os dentinhos que eles têm. E também tem um dente de esquatina, que é o cação-anjo, é um dente pequenininho e muito raro de se encontrar. Aqui é um pouquinho a carinha deles. Eu falei deles e não mostrei nenhuma fotinha, né? O primeiro aqui, a primeira imagem é o cação mangona, também temos aqui o tubarão branco, o Prionax glauca. Eu não botei imagem dos dentes dele, nem na lista, mas a gente já identificou
dentes desse animal, do Prionace. Ele é muito utilizado na pesca atualmente, né? E aqui o esfirna, que é o tubarão-martelo. Além dos dentes, a gente também tem os centros vertebrais, que são estruturas calcificadas que compõem o eixo principal do corpo do animal, né? Que é o esqueleto, a coluna desse animal. Os centros vertebrais, eles fazem parte da vértebra. A vértebra ela é constituída do arco neural, que é o arquinho que fica em cima, o centro vertebral e o arco emal. Só que os arcos, eles são constituídos 100% de cartilagem, então facilmente se degradam, facilmente se decompõem, restando apenas o centro vertebral que resiste aos processos tafonômicos. E esses centros vertebrais, eles podem ser classificados em até 8 morfotipos. Cada um desses 8 morfotipos está diretamente relacionado com um gênero desses tubarões, desse grupo, né? E para a gente identificar esses fósseis, esses centros vertebrais fósseis, a gente utiliza vértebras atuais emblocadas, porque como é de tecido cartilaginoso, facilmente se degrada e a cartilagem tem a tendência de se retorcer e perder as informações necessárias. Então, a gente embloca em resina para preservar e aí a gente consegue identificar as vértebras que a gente os centros vertebrais que a gente encontra aqui, a gente consegue identificar qual morfótipo ela pertence, né? Se vocês perceberem, são bem diferentes entre si, não, as estruturas desses morfótipos. Nunca sei se é morfotipo ou morfótipos. Se alguém for da área e souber e quiser me ajudar aí nos comentários, me dá uma mãozinha aqui, depois eu leio. Também temos as cartilagens rostrais, mas a gente encontra de maneira bem mais rara. As cartilagens rostrais, elas são a cartilagem da parte do rosto. O rosto é a porção mais frontal do rosto do crânio do tubarão, né? E é cartilagem pura, 100% cartilagem. Então, precisa de condições ambientais específicas para esse material conseguir fossilizar. E como restos de cartilagem fossilizada e a cartilagem tem a tendência de se deformar, a gente não consegue identificar esses materiais a nível de espécie, a nível de gênero, nem a nível de ordem. A gente sabe que é de tubarão por causa de algumas características morfológicas, mas a gente não consegue identificar a quem pertence esse material. Dos outros ictiodurulites que eu falei, as escamas placoides, que são as escamas pequenininhas, e os espinhos, a gente nunca encontrou aqui na planície costeira até o presente momento, né? Nunca se sabe. Agora, voltando às atividades com os campos acontecendo, pode ser que a gente encontre, mas até o presente momento a gente não encontrou esses materiais, é bem raro de se encontrar, mas a gente sabe que eles podem fossilizar sim e vai que a gente encontra um dia desses, né? Então, para concluir, a identificação das espécies a partir desses fósseis é um método indireto para a gente conhecer a condrofauna, né, a fauna de tubarões que habitaram a nossa costa do Rio Grande do Sul durante o Quaternário. E como os fósseis eles apresentam uma grande mistura temporal e espacial e também tem a falta de contexto estratigráfico, né, inviabiliza que a gente saiba de onde esses fósseis vieram, porque são diversos depósitos submersos, então a gente não sabe exatamente de onde vieram e como vieram a gente sabe, né, por transporte hidrodinâmico, mas a gente não sabe identificar de onde veio, né? E para concluir, na verdade, eu separei as 3 perguntas que mais fazem para mim sobre os fósseis de tubarão. Antes da gente encerrar completamente e vocês fizerem perguntas, eu vou mostrar essas 3 perguntas para vocês. A primeira seria: é possível datar esses fósseis de tubarão encontrados na planície costeira do Rio Grande do Sul? Infelizmente, não. O primeiro motivo é porque esses fósseis, eles possuem como eu posso dizer? Uma grande... Eles são de diversos depósitos, então eles possuem uma grande mistura espacial e temporal, né? O que inviabiliza o processo de datação e
chegar na idade. Outro fator é porque esse material está exposto. Então, o contato com oxigênio pode alterar a idade desses materiais, o que inviabiliza a datação. Só que a gente pode, agora chegando na resposta da segunda pergunta. A segunda pergunta, na verdade, é como sabemos que esses materiais são fóssil? O primeiro motivo é porque eles mudam a densidade. A pergunta anterior tem relação com essa, então eu vou dar sequência para vocês entenderem. Os fósseis, eles mudam a densidade por causa do processo de permineralização. Então, eles ficam mais pesados. E também eles mudam a sua coloração, eles ficam com uma coloração mais marrom em relação aos materiais atuais, por causa da absorção de minerais máficos. E aí a gente sabe que esses materiais são fósseis, porque muitas vezes a gente consegue, eles estão associados a coquinas. E aí a gente consegue datar essas coquinas e, por associação, saber a idade desses materiais. Então, a gente não consegue datar os materiais para saber a idade exata deles, mas a gente consegue datar o material que ele está associado e aí, por consequência, saber mais ou menos a idade desses materiais. Uma resposta meio que complementa a outra, entenderam? E também tem a última pergunta, que é super comum de fazerem, é por que algumas espécies identificadas a partir dos fósseis, né, não ocorrem nas águas costeiras do Rio Grande do Sul atualmente. Uma das hipóteses é que pode ser mudanças das massas d'água. Tem alguns organismos, alguns tubarões, que a gente sabe que tem preferências de massas d'água. Por exemplo, o tubarão branco. A gente tem registro fossilífero dele, é super comum de encontrar os fósseis dele, mas atualmente ele não ocorre na região. Ele é um organismo cosmopolita, ele tem preferência por águas mais frias, águas temperadas. Ocorre aqui no Uruguai, aqui pertinho, mas na costa do Rio Grande do Sul a gente quase não encontra ele. A ocorrência dele é raríssima. E um dos motivos uma das hipóteses que se tem é que houve uma mudança na temperatura que ocorre das massas d'água que ocorrem na região, e isso acaba mudando um pouco a população das espécies que ocorrem na região, né? E essa é uma das hipóteses. Tem outras que precisam ser melhor estudadas e discutidas. Mas eu acho que era isso. Eu acho que eu falei um pouco rápido demais, porque eu estou um pouquinho nervosa. Faz algum tempo que eu não apresento nada, né? Acaba que o EAD e a pandemia diminuem a nossa capacidade de comunicação, mas eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido as coisas. Quero agradecer o Café pelo convite. Eu estou enormemente agradecida pelo convite. Eu vou deixar meu e-mail e minha rede social, caso vocês queiram tirar qualquer dúvida comigo. Podem me seguir, perguntar no Instagram, não tem problema nenhum, também pelo e-mail. Quero agradecer a CAPES e ao CNPq por todo o fomento que eles me deram para a minha pesquisa, a FURG, ao programa de pós-graduação, ao meu laboratório, a Paula pela orientação e aos meus colegas por toda a ajuda. É isso, muito obrigada. Sharon, a gente agradece. A palestra foi maravilhosa, foi muito clara, linda como sempre, tu sempre deixa teus slides muito bonitos. Pessoal, então agora a gente vai separar um momento para responder perguntas, eu vi que a gente já recebeu uma ali, então vocês podem mandar essas perguntas aqui no chat, que a gente vai repassando elas. Então a primeira pergunta foi feita pela Rafaela. A Rafaela perguntou, como que faz para separar a dentição entre superiores e inferiores? Uma pessoa liga como eu, não viu diferença entre as duas dos carcarrinos leucas. Deixa eu voltar na imagem onde aparece o carcarrino leucas. Como é que eu faço para voltar? Ah, foi. Tá indo? Tá. Tá indo. Só parece que tá meio bugado pra mim. Aqui, o carcarrino leucas, tu vai ver que, Rafa, que é a imagem E a E contracinho. Os superiores, eles têm esse formato mais triangular e os inferiores, eles têm formato mais de T, mais comprido. E isso acontece porque os tubarões, eles têm diversos tipos de dentições. Eles têm a famosa heterodontia, né? Que pode ser ontogenética, digenética, sexual e tem mais uma que eu não lembro o nome de cabeça. Isso significa que eles têm as dentições diferentes entre os superiores e inferiores, também diferentes entre os sexos, macho e fêmea, diferente entre os adultos e juvenis, e diferentes na arcada. Desse lado é totalmente diferente desse lado. Na verdade, não é totalmente diferente, mas a disposição e o tamanho muda. E como a gente faz para separar essas dentições? A gente pega as arcadas atuais e
identifica, porque de olho, assim, de não conhecer, é bem difícil de identificar quais são os dentes superiores e quais são os dentes inferiores, né? Então, a gente precisa ter um material físico, as arcadas físicas, para conseguir saber se o dente é superior ou inferior, senão é muito difícil de conseguir identificar. Não sei se eu respondi, acho que sim. Perfeito. Pessoal, a gente já colocou aqui no chat também o link para o formulário, tá? Para certificação. Então, ele está aqui no chat. Vários elogios. O pessoal achou super interessante a apresentação. Parabéns, ótima apresentação, maravilhoso te ouvir. Peço desculpa novamente pelo nervosismo, pois eu estava nervosa, eu sei, eu tenho mania de falar rápido quando está nervosa. Peço desculpas. Ó, a gente tem uma pergunta do Mikael. Existem ocorrências frequentes do cabeça chata ou ele é raro como o branco? Qual que é o cabeça chata que eu não lembro o nome? O Leucas? Tem ocorrências. Na verdade, ele era mais. Tem alguns estudos que mostram que o cabeça chata ele era bem mais frequente na década de 80 e 90, principalmente, e ele tinha a tendência de entrar dentro do estuário, mas por causa da pesca, as populações deles aqui da costa do Rio Grande do Sul deram uma boa dizimada, então a ocorrência dele não é tão frequente quanto deveria ser, mas é mais frequente que a de tubarão branco. Todas as ilustrações foi eu que fiz. Nas fotos da internet dos bichos vivos, que na verdade são só fotos dos bichos, né? Não foi eu que fiz, mas todas as ilustrações foi eu que fiz. Tanto dos dentes quanto dos tubarões. Bom, então, acho que como foi isso de pergunta até o momento, a gente vai se encaminhando para o fim. Pessoal, muito obrigado, tá, pela participação de todo mundo, quem ficou até o final da live, quem mandou mensagem aqui pra gente. Essa interação é muito importante, ajuda bastante aqui com o projeto. A gente tem mais cafés programados pro mês que vem. Logo, logo a gente vai estar divulgando. Ah, com certeza. Com certeza, Maria. Com certeza, posso vir, com certeza. Agora, eu defendo a dissertação agora no final do ano, muito provavelmente teremos algumas novidades, eu posso voltar de novo e compartilhar com vocês. Perfeito. Ó, já tá pré-agendado, então. E é isso, pessoal. Logo, logo a gente vai postar os dados dos próximos cafés. E a gente se vê mês que vem, então. Muito obrigado de novo pela participação de todo mundo e até a próxima. Obrigada, viu, gente? Boa noite. Boa noite.